anjo solar e o lótus egóico. Que sua luz me mostre o caminho e sua energia me dê força para caminhar. Henry T. Lawrence. A natureza da alma é sempre fascinante porque, como soou o oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. Esse assunto sempre foi o mais misterioso e velado em parábolas e mitos antigos. Na tradição chinesa do Zen budismo, encontramos os famosos dizeres do sexto patriarca Wei Nen a seu seguidor: mostre-me sua face original antes de você ter nascido. Essa face original ainda deixa perplexa muitas pessoas. Outro mestre em chinês Rinzai chamava isto pelo nome de o verdadeiro homem sem título. Na tradição ocidental, encontramos a não menos misteriosa definição de Platão da alma humana como um composto do mesmo e do outro. Um poeta vietnamita também escreveu alguns slokas que pode aplicar-se igualmente a essa mesma entidade. Assim, os estudantes da sabedoria eterna ficam perplexos com esses nomes, provérbios e dificilmente alcançaram a clara apreensão da natureza da alma, o eu superior. H.P. Blavatsky, no século IX, escreveu extensivamente sobre os Pitris solares, Dhyani Choans em seus livros volumosos A Doutrina Secreta, mas seus ensinamentos receberam pouca compreensão e atenção. Foi somente depois que o mestre Descartes colocou mais informações sobre esse assunto em seus 18 livros azuis através de Alicia Bailey que os estudantes de ocultismo conseguiram entender um pouco mais da natureza do ego ou da alma, o mistério do anjo solar. Mas como o mestre Descartes enfatizou, a questão desses dhyanis de fogo e sua relação com o homem é um dos mistérios mais profundos, e todo o assunto está tão envolvido em lendas intrincadas que os estudantes tendem a se desesperar querendo chegar à desejada e necessária clareza de pensamento. Ainda não será possível dissipar inteiramente as nuvens que ocultam o mistério central, mas talvez pela devida tabulação síntese, e por uma cautelosa ampliação dos dados já divulgados, os pensamentos dos sábios alunos podem ficar um pouco menos confusos. Não será possível fazer mais do que indicar amplas linhas gerais de desenvolvimento. O tema da evolução egóica não pode ser totalmente compreendido até depois da iniciação, mas é sentido agora pelos mestres do lado interno que os principais princípios sejam divulgados uma vez em vista do inesperado desenvolvimento, desde a abertura deste século, de duas grandes vertentes da ciência, a ciência da eletricidade e a ciência da psicologia. Por menor que seja a comunicação, nós alunos podemos obter informações valiosas, de outra forma indisponíveis para o nosso estudo, meditação e serviço. No último trimestre do século XX começando o século XXI, alguns autores como o professor Michael D. Robbins, Torkon Saraydarian e Henry T. Lawrence escreveram extensivamente sobre este assunto. Também podemos esperar que, com a prometida terceira fase do ensino mais será revelada sobre esse assunto e isso será uma revolução do ensino. Neste artigo sobre o tema do anjo solar e do lótus egóico, segui as instruções do mestre Descartes mencionado acima, ou seja, reunir as informações espalhadas em muitos livros, vinculando-os em uma ordem sistêmica, para que alguns vislumbres sintéticos do assunto possa ser alcançado e tornar nossa mente menos confusa. Ao fazer isso, eu usei as extensas citações dos livros azuis. Junto com estes eu também inseri, sempre que necessário, algumas outras citações e comentários de outros autores como o do professor Michael D. Robbins, Henry T. Lawrence e Torkon Saraydarian. Esses autores escreveram extensivamente sobre esse importante assunto e seus escritos nos ajudam muito como estudantes da sabedoria antiga a melhor entender os ensinamentos do mestre tibetano. Sou sinceramente grato a todos eles. Mas como o mestre tibetano nos disse no começo, o assunto da evolução egóica não pode ser totalmente compreendido até a iniciação e ainda não será possível inteiramente para dissipar as nuvens que ocultam o mistério central. Nós, estudantes da sabedoria eterna, tentaremos o nosso melhor para resolver esse mistério. Vivendo de acordo com os ideais que nos foram apresentados por nossos anjos solares, sabendo que você, uma alma em encarnação, está consciente do fato, subjetivamente e muitas vezes sentido vagamente, do seu verdadeiro eu, o anjo solar, que é o anjo da presença. O anjo solar. O cálice inferior se ergue como uma flor de cor escura ou sombria. De como ele aparece à visão exterior, mas dentro da luz algum dia brilhará e destruirá a ilusão. O cálice, o segundo, nasce do invólucro inferior, assim como a flor de cálice verde. De cor rosa é, e muitos tons dela, e para o espectador parece como se a cor pudesse transcender a luz brilhante interior. Mas isso é apenas ilusão que em momentos se dissipa. O cálice, o terceiro, supera tudo e abre com o tempo as pétalas estendidas. Azul se faz aparecer e se misturam com a rosa, formando em primeiro lugar uma sombra impenetrável e profunda que impede a entrada de luz. Dentro dos três, profundamente escondido no coração, minúsculo a princípio, mas cada vez maior, brilha a luz divina. Essa luz,
através do calor radiante da vibração divina inata, constrói em si um receptáculo iridescente. Emerge do cálice triplo como uma bolha flutuante pousado em uma flor. Dentro dessa bolha iridescente queima chama interna e, por sua vez, queima a parte inferior de material bruto. À medida que o caminho se aproxima, mais clara a luz brilha. Adiante, através do cálice grosseiro e escuro que forma a fundação, brilha a sublime luz. Até todos os que veem a radiação clamam para si mesmos: eis que um Deus está aqui. Adiante do cálice, o vermelho rosado resplandece o brilho interior, até que o vermelho da terra torna-se o fulgor do fogo do céu, e tudo está perdido, exceto a aspiração que não sombreia o cálice com cor kármica. Adiante do cálice, o azul brilha e brilha a luz interior divina até que todas as formas sejam queimadas e se vão, e nada é deixado, exceto uma abstração divina. Nada além das conchas permanecem abaixo, nada além das formas de uso, e no ponto culminante que estranho evento é visto, Tarre, ó peregrino, na estranha aparência, com a cabeça baixa, observe o progresso do fogo. Lentamente, o cálice se funde triplamente em um altar, e desse altar triplo monta o fogo até sua fonte. À medida que monta e espalha a chama interior, a beleza da esfera central, iluminada com um brilho branco, faz com que os mundos se levantem e chorem. Eis que Deus está aqui. Sempre que as chamas sobem mais alto, sempre o calor flui adiante, até, no momento da hora marcada, a chama destrói tudo, e tudo se foi, o trabalho dos séculos passa, em um momento, no nada. Mas adiante do fogo quádruplo, do altar dos séculos, brota o liberado, a chama. De volta ao fogo do cosmos, surge a chama dupla. Dentro dos três é absorvida a essência e se torna um com sua fonte. A faísca se torna chama, a chama se torna fogo, e faz parte do grande incêndio cósmico que guarda o segredo dos 5 escondidos dentro do coração. O status espiritual e a origem dos anjos solares. De onde vieram esses anjos solares e qual é o status deles? John Nash, em um artigo intitulado O Anjo Solar, refletindo o ponto de vista de Torkon Saraydarian, diz que o anjo solar veio do esquema de Vênus a 18 milhões em 3 ondas. Dizem-nos que suas origens residem no esquema de Vênus mais altamente desenvolvido, e eles vieram à Terra há 18 milhões de anos em resposta a um apelo do nosso Logos planetário. Durante a terceira raça raiz, na antiga Lemúria, o Logos ficou preocupado com o nosso lento progresso evolutivo. O homem era individualizado, mas permanecia irracional. Os anjos solares haviam aperfeiçoado Manas, ou mente, em um Avantar anterior, mas, por razões kármicas, foram necessários para assumir a forma humana mais uma vez. Eles vieram em 3 ondas. A primeira onda viu as formas vis do homem animal e se retirou, concluindo que não era ainda o momento adequado para a intervenção. A segunda implementou Manas no homem primitivo e depois se retirou, mas isso se mostrou inadequado para acelerar o progresso humano para a taxa desejada. A terceira onda de anjos solares entrou em um relacionamento individual com as entidades humanos. Naquele momento, somos informados de que o homem havia atingido as condições físicas, emocionais e o nível mental embrionário do animal doméstico médio de hoje. Cada anjo solar passou a residir no plano mental em sua relação humana, no que se tornou o corpo causal. De lá, poderia atravessar o abismo entre os veículos inferiores e a tríade espiritual ainda inativa. Mas o livro Um Tratado sobre o Fogo Cósmico revela uma fonte muito mais ampla sobre esses seres angélicos. Eles são devas que pertencem à 5ª hierarquia da evolução dévica, angelical. O número 5 tem algum significado, que encontra correspondências com o 5º princípio, o 5º plano e o 5º reino. Na doutrina secreta é-nos dito que eles eram nirvanes em um Mahamavantar anterior. No Alguns Pensamentos sobre o Gita por T. Subbahal, como também citado no Tratado sobre um Fogo Cósmico, eles são nirmanakayas de outro Mahamavantara, que significa serem seres muito avançados com uma classificação igual à de um Shohan ou mesmo superior. Esses seres são nirvanes de um Mahamavantara anterior. Os anjos são chamados por vários nomes, como espíritos planetários, asuras, etc. Mas para se ter uma ideia adequada de sua natureza, considere-os como estando na mesma relação aos brahmanes espiritualmente regenerados e liberados ou aos nirmanakayas, como sendo estes representam da humanidade comum. Os anjos eram tais brahmanes em anteriores Mahamanvantaras, que passaram aqueles períodos enormes sofrendo e labutando pelo bem de elevar a sabedoria no mundo e, portanto, eles emergiram como anjos, do infinito ventre de Aditi sob seu impulso kármico após um período de Mahapralaya. Em Os Raios e as Iniciações, descobrimos que os anjos solares são os iniciados de todos os graus, o que significa um status muito alto em comparação com o mestre da hierarquia. O requerente tornou-se consciente da alma e, portanto, um iniciado. Lembre-se sempre que o anjo solar em seu próprio plano é um iniciado de todos os graus. Novamente,
Como o nome indica, eles têm a origem solar e estão no conselho do Logos Solar, um status imensamente alto em comparação com qualquer membro da hierarquia de qualquer esquema. Aqui está ainda um mistério a ser ponderado. Os homens aperfeiçoados estão nos conselhos do Logos planetário de seu raio particular. Os Pitris solares estão no conselho do Logos solar. Sobre a origem desses anjos solares, descobrimos que eles se originam do princípio do meio logóico. Esse princípio do meio logóico pode significar o corpo causal do Logos solar e pode-se presumir residindo nos subplanos superiores do plano mental cósmico. Eles próprios se originam do princípio do meio logóico. Eles são os Dianis de fogo e emanam do coração do Sol. As pétalas são destruídas pela ação do fogo, e a multiplicidade da vida dévica que o formava e lhe dava sua coerência e qualidade são recolhidos pela energia solar dos Pitris solares. A mais alta ordem retorna ao coração do Sol. Eles serão direcionados para o exterior novamente a outro sistema solar. O princípio do meio logóico é a natureza da alma do Logos solar. Isso é chamado de coração do Sol e está relacionado ao corpo causal do Logos solar, na parte superior dos subplanos do plano mental cósmico. Em outro lugar, nós os encontramos emanando do centro da cabeça ou do ponto no centro da cabeça logóico correspondente ao coração logóico. Essas entidades que se sacrificam pela hierarquia humana, e devemos observar aqui a precisão do fato de que emanam do centro da cabeça logóica ou do aspecto da vontade, são os verdadeiros salvadores que dão a vida pelo bem da raça. Eles estão em relação à totalidade dos esquemas, como a hierarquia oculta de qualquer planeta em particular, e representam os homens naquele planeta. Durante o Pralaya, eles são retirados, como tudo mais, da manifestação, e retornam a um centro cósmico do qual o centro da cabeça logóica é apenas uma reflexão fraca. Eles retornam mais ricos em experiência. A meta da evolução humana: tornar-se um anjo solar de um outro ciclo, para seguir qualquer um dos caminhos enumerados anteriormente. Aqueles que se tornam anjos solares, sendo a maior parte da humanidade, retornem a Sírios para respirar novamente em atividade. Mas devemos observar que esses seres angélicos não pertencem apenas ao nosso esquema. Eles estão presentes em cada esquema da evolução planetária, e em cada esquema, seu trabalho está em diferentes estágios. Em cada esquema, seus métodos de trabalho também são diferentes entre si. Em todos os esquemas, eles têm seu lugar, mas em alguns, como no esquema de Júpiter, eles estão apenas começando seu trabalho, e em outros, como nos esquemas de Vulcano e Vênus, o trabalho está quase concluído. Vênus está em sua última ronda e quase desenvolveu o quarto reino à perfeição, ou tanto quanto é possível no sistema. Na Terra, eles estão na maré cheia de trabalho e somente na próxima ronda demonstrarão o auge de sua atividade. Eles passam ciclicamente pelos esquemas e sob a lei do karma para o Logos planetário, pois eles estão essencialmente preocupados com as suas vidas e como elas atuam em seus centros. Eles entram em um esquema como uma onda de energia manásica do centro da cabeça do Logos, e no processo de passar por seu centro coronário, 3 coisas ocorrem. 1. Eles se diferenciam em 7 grupos. 2. Eles se dirigem como fluxos de energia para algum esquema em particular. 3. O contato deles com o esquema é aquele que produz a manifestação da quarta hierarquia criativa, e leva as mônadas a tomarem forma nos 3 mundos. Os 3 grupos de Agnisvatas. Quanto à classificação dos Agnisvatas, o tibetano disse: existe muita confusão na mente dos estudantes quanto à distinção entre os Agnisvatas que encarnaram no homem e aqueles que simplesmente foram responsáveis pela implantação da centelha manásica ou mental no homem animal. Isso abre para nós toda a questão da própria individualização e a encarnação de certos aspectos espirituais, existências que, quando na forma corporal, são mencionadas como avatares, como budas de atividade ou como manifestações diretas do Logos. Todo o mistério está escondido no relacionamento das mônadas individuais que formam os vários centros no corpo de um Logos planetários e a identidade autoconsciente desse próprio Logos planetário. Primeiro grupo dos Agnisvatas. Talvez devêssemos reler a doutrina secreta de H.P. Blavatsky para traçar a original classificação frequentemente mencionada nos livros posteriores de vários autores. Na Sloka 24 da stanza 7ª, a doutrina secreta 2ª, encontramos menção dos 3 grupos de Agnisvatas. Os filhos da sabedoria, os filhos da noite, prontos para o renascimento, desceram. Eles viram as formas vis do primeiro terço. Podemos escolher, disseram os senhores, temos sabedoria. Alguns entraram nos chaias. B. Alguns projetaram a fagulha. C. Alguns diferidos até o quarto. De seu próprio rupa, forma, eles encheram o kama. Aqueles que entraram se tornaram arhats. Aqueles que receberam apenas uma centelha permaneceram destituídos de conhecimento. A faísca queimou fraca. O terceiro permaneceu irracional.
Seus jivas não estavam prontos. Estes foram separados entre os 7. Eles tornaram-se os cabeças estreitas. O terceiro estava pronto. Nestes nós devemos morar, disseram os senhores da chama. Os filhos da sabedoria e os filhos da noite são outros nomes dos Agnisvatas. O primeiro terço são os da primeira metade da terceira raça raiz. É aqui que H.P. Blavatsky mencionou 3 grupos de Agnisvatas. Aqueles que entraram nos homens mais avançados da época e se tornaram arhats. Aqueles projetaram a faísca. Aqueles que adiaram seu trabalho até a 4ª ronda, porque esse grupo de homens não estavam prontos. Esses homens animais permaneceram tão irracionais e cometeram o pecado do sem-mente, como são chamados. Mas este sloka levou a muitas explicações, e uma das quais é a teoria de 3 ondas dos anjos solares chegando à Terra, contado por Torkon Saraidaria em O Anjo Solar e repetido por John Nash no artigo O Anjo Solar mencionado acima. O significado deste sloka é claramente indicado posteriormente no livro Um Tratado sobre o Fogo Cósmico no parágrafo a seguir. Segundo o grupo dos Agnisvatas. O método de trabalho deles, Agnisvatas, na Terra pode ser estudado na doutrina secreta e tem um interesse mais significativo para os homens no momento. Os 3 grupos devem ser cuidadosamente considerados do ponto de vista de seu trabalho oculto, sugerido sob os termos: aqueles que se recusaram a encarnar, aqueles que implantaram a centelha de manas, aqueles que tomaram corpos e moldaram o tipo. O segundo grupo, o intermediário, pode ser subdividido em 2 grupos menores: aqueles que implantam a centelha de manas, aqueles que atiçam e alimentam a chama latente mais avançada dos tipos de homem-animal, desse modo completando 5. Essas declarações foram aceitas pelo seu valor nominal, mas pouca atenção é dada ao significado real. Em outro lugar do mesmo livro, o tibetano mostrou mais claramente. Terceiro grupo dos Agnisvatas. Um terceiro fator que diferencia os grupos de unidades humanas que atingiram a autoconsciência em nosso planeta está oculto nos métodos empregados pelos senhores da chama naquela época. Dizem que eles empregaram 3 métodos. Primeiro, eles mesmos pegaram corpos e, assim, energizaram algumas das formas superiores do reino animal, para que eles aparecessem como homens e, assim, iniciassem um grupo. Seus descendentes podem ser vistos entre os mais altos espécimes da Terra, a humanidade presente agora na Terra. Eles ainda não estão agora tão avançados quanto os grupos de unidades da cadeia lunar que chegaram nos dias da Atlântida. A hereditariedade é peculiar. Segundo, eles implantaram um germe de mente no grupo secundário dos homens-animais que estavam prontos para a individualização. Este grupo, durante muito tempo, não conseguiu se expressar e foram cuidadosamente tratados pelos senhores da chama, quase provocando uma falha. Na época, no entanto, a última subraça da raça raiz lemuriana estava em alta, e subitamente entrou na vanguarda da então civilização e justificou o esforço hierárquico. Terceiro, eles promoveram o germe do instinto em certos grupos de homens-animais até que floresceram em mente. Nunca se deve esquecer que os homens têm dentro de si, além de qualquer estímulo estranho, a capacidade de chegar e de alcançar a autoestima e plena consciência. Aqui podemos descobrir que o primeiro grupo dos Agnisvatas que tomaram corpos e apareceram como homens e assim deram início a um grupo especial cujos descendentes estão entre a humanidade mais evoluída hoje na Terra e pode se relacionar com o grupo que pegou os corpos e moldou o tipo. Isso também pode corresponder ao grupo que entrou nos Shayas e se tornaram em arhats mencionados na doutrina secreta. O segundo grupo que implantou um germe de mente nos homens-animais da época. Disse a doutrina secreta que a centelha queimou baixo por um longo tempo e eles foram quase considerados um fracasso. Mas, finalmente, com o cuidadoso zelo dos anjos solares na última subraça da raça raiz lemuriana, eles então subitamente entraram na vanguarda da civilização. Um subgrupo não mencionado na doutrina secreta é o grupo que ventilou e alimentou a chama latente nos melhores tipos do homem-animal. Outro grupo é deixado de fora da classificação acima, que é o segundo grupo que se recusou a encarnar. Alguns podem pensar que este grupo corresponde ao grupo IC que diferiu seu trabalho até a 4ª ronda, mas afinal parece o contrário. Em outro parágrafo do TSFC, o tibetano deu outra classificação dos Agnisvatas com outra perspectiva. Quarto grupo dos Agnisvatas. Os anjos solares existem em 3 grupos, todos preocupados com o autoconhecimento. Aspecto da consciência, todos energizados e conectados com a 5ª espirila do átomo permanente logóico, e todos funcionam como uma unidade. Um grupo, o mais alto, está conectado ao centro da cabeça logóica, seja solar ou planetário. Eles trabalham com os átomos permanentes manásicos e incorporam a vontade da encarnação física densa.
Seu poder é sentido no subplano atômico e no segundo. Eles são a substância e a vida desses planos. Outro grupo é definitivamente conectado com os corpos causais de todos os egos e são de primordial importância neste sistema solar. Eles vêm do centro do coração e expressam essa força. O terceiro grupo, correspondente ao centro da garganta, mostra sua força no quarto subplano através das unidades mentais. Eles são o total do poder do ego para ver, ouvir e falar, ou som, no sentido estritamente oculto. Nesta perspectiva, os Agnisvatas são classificados de acordo com subplanos do plano mental no qual eles se concentraram, bem como no elemento do triângulo manásico em que trabalharam. Aqui podemos tabular isso e conectar-se a outras classificações. O primeiro grupo, o mais alto, que trabalha com o átomo permanente mental, pode ser aquele que recusou encarnar. No que diz respeito ao grupo, e não ao indivíduo, seu trabalho está na linha de ajustar as unidades egóicas em seus grupos e torná-las conscientes em grupo. Mas isso só é possível nos estágios finais da evolução quando o trabalho do grupo mais alto de Agnisvatas está em ordem. Este grupo que se recusou a encarnar não por causa de seu orgulho, mas talvez porque a humanidade com quem eles deveriam trabalhar não estavam prontos para o trabalho, desenvolvimento físico. Seus deveres são com o átomo permanente manásico e de conscientizar o grupo egóico, e isso precisa de tempo, talvez até os estágios finais da evolução. Os trabalhos dos Agnisvatas em relação aos homens. O tibetano resumiu os trabalhos dos anjos solares em relação a um homem com estas palavras. No tempo e no espaço, e no plano mental, eles são o próprio homem em essência. Eles capacitam ao homem construir seu próprio corpo de causas, a expandir seu próprio lótus egóico e a libertar-se gradualmente das limitações da forma que ele construiu. E assim, colocar-se, no devido tempo, na linha de outro tipo de energia, que é a energia de Puri. Então, em relação a um homem, podemos ver que suas obras são ajudando a construir o corpo causal ou o lótus egóico, supervisionando sua evolução desde o estágio de um homem animal até o espiritual. Seus trabalhos na individualização. Em relação ao nosso esquema neste sistema solar, o tibetano disse que existem 3 métodos de individualização. Assim, no Mahamavantara, os 3 métodos de individualização em conexão com nosso esquema planetário deve ser visto. Na cadeia da Lua, a evolução gradual da autoconsciência foi sob a lei natural. Na cadeia da Terra, alcançou a autoconsciência através do auxílio de agências. É o método distintivo deste sistema. Na próxima ronda e cadeia, o método será abstração através da força de vontade, mas isso de uma maneira ainda embrionária. O primeiro. Centro da cabeça. Átomo permanente manásico, primeiro e segundo subplano. 2. O segundo. Centro do coração. Corpos causais, terceiro subplano. 3. O terceiro. Centro da garganta. Unidade mental, quarto subplano. Eu lidei com esses 3 pontos de nosso próprio esquema. Em todos os esquemas onde o homem é encontrado, em um período ou outro, esses 3 métodos serão contatados. O primeiro método em que a autoconsciência é alcançada é através da lenta evolução natural do instinto que floresce a mentalidade. Este método envolve um tempo tremendo para o animal se tornar individualizado. O segundo método, através da ajuda de anjos externos chamados por vários nomes como Agnisvatas, Manasadevas, Piestre Solar, Anjos Solares, Filhos da Sabedoria, é o mais comum no sistema. É melhor citar literalmente 2 parágrafos no TSFC, relacionados diretamente quanto à formação do lótus egóico. A construção do corpo causal é o resultado de dupla energia, a do eu inferior com sua ação reflexa sobre a unidade superior e a da energia natural do eu, enquanto deixa sua impressão direta na substância do lótus egóico. De fato, como antes apontado, o resultado da dupla vibração dos quíntuplos dhyanis ou deuses em conjunto com o quádruplo quaternário, ou os pitres dos veículos inferiores. Através de um esforço consciente dos logos planetários, esses dhyanis e pitres inferiores são trazidos em um relacionamento próximo. Isso produz, no terceiro subplano do plano mental, uma vibração 9 vezes maior ou espiralada da matéria gasosa do plano, pois esse é o subplano cósmico gasoso que, após um certo período de persistência, assume a forma de um lótus de 9 pétalas. Este lótus é dobrado em forma de botão sobre o ponto central, ou coração do lótus, aquela faísca de fogo elétrico que, por sua ação ou vitalidade inata trabalhando na substância do lótus, atrai a si próprio o suficiente dessa substância para formar 3 pétalas internas, que protegem de perto a centelha central. Estes são, no entanto, da mesma substância ou essência que as 9 outras pétalas. Aqui podemos reunir informações sobre a formação do lótus egóico da seguinte forma. É o resultado da interação de energias duplas, uma dos quíntuplos dhyanis e uma dos quádruplos pitres lunares, barishads.
Essas energias são trazidas em relação através do esforço consciente do logos planetário. Essa combinação dos 5 de cima e dos 4 de baixo produz 9 vezes mais vibração no terceiro subplano do plano mental. Este recém-criado círculo de nônuplo pode ser chamado de botão de lótus, com 9 pétalas dobrados sobre o ponto central. Essa centelha central, depois de um tempo, quanto tempo não sabemos, através de sua vitalidade inata, extrai para si substância suficiente do suposto terceiro subplano do plano mental para formar as 3 pétalas mais internas que protegem de perto a centelha central. O aparecimento do lótus egóico no plano mental não é um evento instantâneo. Pode abranger um tremendo período de tempo. Quanto tempo não sabemos. No começo é vaporoso, depois se transforma em um lótus fechado, de 9 pétalas e finalmente surge como um lótus de pétalas. O significado dos 5 dhyanis não é claro. Torkon Saraidarin explicou que os anjos solares têm uma vibração quíntupla porque cada anjo solar é caracterizado por 5 raios. Sua natureza formada pela combinação do 4º, 5º, 6º e 7º raios e tem sua síntese no 3º raio. Mas outra sugestão do professor Michael D. Robbins diz que os dhyanis ou anjos solares são quíntuplos. Seriam eles algum tipo de entidade de grupo? Teríamos um dhyani com 5 aspectos ou um compêndio composto por 5 tipos de dhyanis? Ou é verdadeira ambas as possibilidades? Segundo, aparece, no plano mental, um triângulo de fogo produzido pela atividade manásica. Este triângulo de fogo começa lentamente a circular entre o átomo manásico permanente, um ponto no centro do lótus egóico e daí para a unidade mental, a qual apareceu no 4º subplano por meio do instinto inato, o qual se assemelha à mentalidade cada vez mais brilhante até produzir uma resposta vibratória tanto do inferior quanto do superior. Este triângulo é o núcleo do Antakarana. O trabalho do homem altamente evoluído é reduzir este triângulo a uma unidade, e por meio de sua elevada aspiração, que é simplesmente desejo transmutado afetando a sua matéria mental, dirigi-la para o caminho, desse modo reproduzindo uma forma sintética superior, o caminho anterior ao longo do qual o espírito desceu para ter posse de seu veículo, o corpo causal. E a partir dele novamente trabalhar através do eu pessoal inferior, personalidade. Terceiro, em uma certa etapa da atividade vibratória, tendo o trabalho dos senhores da chama produzido um corpo, ou forma, e uma vibração que exige resposta, ocorre então um acontecimento praticamente simultâneo. Acompanhando a linha do triângulo manásico, tem lugar um potente fluxo de Budi que desce até alcançar um ponto exatamente no centro do lótus, onde pelo poder de sua própria vibração, dá início a uma mudança na aparência do lótus. Exatamente no coração do lótus, aparecem 3 pétalas, que se fecham sobre a chama central, cobrindo-a inteiramente, e permanecendo fechadas até chegar a hora da revelação da joia do lótus. Agora, o lótus egóico está composto de 12 pétalas, 9 das quais aparecem, nesta etapa, em forma de botão, e 3 permanecem completamente ocultas e misteriosas. Ao mesmo tempo, os 3 átomos permanentes estão encerrados dentro do lótus, e são vistos pelo clarividente como 3 pontos de luz na parte inferior do botão, abaixo da porção central. Nesta etapa, ele forma um triângulo que arde tenuamente. O corpo causal, embora somente em estado embrionário, está completo em toda sua natureza tríplice pronto, agora, para entrar em atividade plena enquanto transcorrem os aéons. O aspecto matéria, que diz respeito à forma material do homem nos 3 mundos, ou a seu self pessoal inteligente ativo, pode ser desenvolvido e controlado por meio de sua unidade mental, seu átomo astral permanente e seu átomo físico permanente. O aspecto espírito permanece oculto no coração do lótus aguardando para ser revelado, no devido tempo, quando os Manasadevas tenham terminado seu trabalho. A vontade que perdura ali está para sempre. O aspecto consciência que personifica. O amor-sabedoria do divino ego à medida que ele se revela por meio da mente, encontra-se predominantemente ali. E na capacidade vibratória das 9 pétalas está oculta toda a oportunidade, toda a inata capacidade de progredir e toda a habilidade de funcionar como uma unidade autoconsciente, daquela entidade chamada homem. Mahadeva está sentado no coração, Surya ou Vishnu que o revela em sua essência como a sabedoria do amor e o amor da sabedoria, e Brahma, o Logos Criador, torna possível essa revelação. O Pai no céu será revelado através do Cristo, o Filho, por meio do método da encarnação tornado possível pelo trabalho do Espírito Santo. Tudo isso é realizado pelo sacrifício e instrumentalidade de certas entidades cósmicas que oferecem a si mesmas para que o homem possa ser. Tirando de sua própria essência, elas dão aquilo que é necessário para produzir o princípio individualizador, e aquilo que chamamos de autoconsciência, e assim habitar pela forma, por meio das lições acumuladas durante uma longa peregrinação, e através de assimilação de múltiplas existências.
Quarto. O quarto ponto a ser notado é que após ocorrerem esses 3 eventos, a luz, ou fogo, que circula pelo triângulo manásico, é recolhido para o centro do lótus, e este protótipo do futuro Antakarana, se assim podemos nos expressar, desaparece. A tríplice energia, das pétalas, dos átomos e da joia, é agora centralizada, porque é preciso agora gerar aquele impulso que produzirá a descida da energia do novo veículo causal para os 3 mundos do esforço humano. Alguns pontos que podemos deduzir dos parágrafos acima. O impulso da vibração nonupla que aparece no terceiro subplano do plano mental devido à interação entre os 5 Manasadevas e a vibração quádrupla estabelecida de baixo. Disse que esta vibração quádrupla estabelecida de baixo é inerente à matéria deste subplano, o quinto se contar para cima. Compare isso com o que foi dito acima. A vibração nônupla ocorreu devido à interação entre os Manasadevas e o quaternário inferior ou os pitres lunares. Podemos pensar que a palavra inerente não significa que essa vibração quádrupla mais baixa pertença apenas ao quinto subplano, mas também aos outros planos, incluindo o físico, o astral e o mental inferior. O aparecimento posterior do triângulo manásico no plano mental se deve à atividade do fogo que circula lentamente entre o átomo permanente manásico, o centro do lótus egóico e da unidade mental que apareceu algum tempo antes. Este triângulo de fogo é o protótipo do Antakarana. Quando os Manasadevas produzem a forma vaporosa do lótus egóico, 2 coisas ocorrem simultaneamente. Um fluxo de Buddha ao longo do triângulo manásico para o centro do lótus egóico, causando o aparecimento de 3 pétalas internas que cobrem de perto a chama interna. A abrangência dos 3 átomos permanentes na periferia do lótus. Eles apareceram antes, mas agora estão incluídos no lótus egóico. O detalhe difere um pouco da outra conta, na qual se diz que as 3 pétalas internas aparecem à medida que a vitalidade da centelha central atrai a matéria mental para em si. Mas podemos pensar que as 3 pétalas internas aparecem através do impulso da energia de Buddha no triângulo manásico, e eles são feitos da mesma matéria que as outras pétalas. Em relação à ordem de aparecimento das pétalas do lótus egóico, das 2 referências acima, vemos que as 9 pétalas externas aparecem primeiro, as 3 internas aparecem depois através do fluxo de energia de Buddha ao longo da linha do triângulo manásico. Mas em outro lugar, encontramos um relato diferente da formação das pétalas. Portanto, embora o impulso originário venha do ponto central, não é a princípio aparente. No momento da individualização, o indistinto contorno de uma forma como a anteriormente descrita apareceu em níveis mentais, e que é um ponto ainda não reconhecido pelos alunos, torna-se aparente que um período de tempo nesses níveis mentais foi destinado a uma preparação para um evento iminente. Através da atividade dos anjos solares, as 12 pétalas se formaram gradualmente, como um ponto do fogo elétrico no coração que começa a fazer-se sentir, porém que ainda não foi localizado. Então as 3 primeiras pétalas tomam forma e fecham-se sobre o ponto vibrante, ou joia sob a potência da lei da atração. Uma a uma, as outras 9 pétalas tomam forma como as vibrações e começam a afetar a substância solar, estando os 3 tipos de pétalas à influência de um ou outro dos principais raios. Estes, por sua vez, estão sob a influência da força dos centros cósmicos. Isso parece estar em contradição com o que foi dito anteriormente, mas podemos conciliar essa aparente contradição, pensando que as 3 pétalas internas só tomam forma vaga primeiro e depois 9 pétalas externas, ainda nebulosas, aparecem mais tarde. O trabalho deles na evolução do homem. Quando os Manasadevas realizaram seu trabalho de construção do lótus egóico, a alma humana começa sua longa peregrinação, retornando à casa do Pai. A cada vida ele aprende algumas lições e reúne algo da pedreira da personalidade para a construção do Templo de Salomão. Algumas vidas podem continuar sem resultados significativos, alguns erros cometidos e punições recebidas. Mas bem-sucedido ou não, ele nunca está sozinho. Ao seu redor e sempre o acompanhando, está seu anjo solar, o paciente vigilante silencioso que por eras zela por ele e o guia durante a encarnação até morte. Nas palavras do tibetano, tudo isso é realizado pelo sacrifício e instrumentalidade de certas entidades cósmicas que oferecem a si mesmas para que o homem possa ser. Tirando de sua própria essência, elas dão aquilo que é necessário para produzir o princípio individualizador, e aquilo que chamamos de autoconsciência, e assim habitar pela forma, por meio das lições acumuladas durante uma longa peregrinação e através de assimilação de múltiplas existências. Em uma nova encarnação da alma humana, o anjo solar prepara todas as coisas, dentro dos limites kármicos, necessários para o desenvolvimento da consciência de seu protegido. Isso inclui a escolha dos pais, ambiente social e familiar, preparando o corpo etérico como molde para o corpo físico com algumas predileções. Todos visam ajudar o homem a aprender as lições necessárias para o desenvolvimento das virtudes carentes e que são estabelecidos por ele para uma encarnação específica.
A seguinte passagem fornece detalhes interessantes sobre a tarefa de preparação que Anjo Solar realiza antes de uma nova encarnação. No lado interno, os homens sabem que a lei do renascimento governa o processo da experiência do plano físico, e eles percebem então que, antes da eliminação de Kama, dos corpos kama-manásicos ou manásicos, eles estão apenas passando por um interlúdio entre encarnações e que, consequentemente, enfrentam duas grandes experiências. Momento, longo ou curto, de acordo com o ponto atingido na evolução, em que o contato será feito com a alma ou com o anjo solar. Após esse contato, ocorre uma reorientação relativamente violenta da vida terrestre, levando ao que é chamado de processo de descendência e vocação, em que o homem se prepara para a encarnação física novamente. Soa sua própria nota verdadeira na substância dos três mundos. Revitaliza os átomos permanentes, que formam um triângulo de força dentro do corpo causal. Reúne a substância necessária para formar seus futuros corpos de manifestação. Colore-os com as qualidades e características que ele já alcançou através das experiências de vida. No plano etérico, organiza a substância de seu corpo vital para que os 7 centros tomem forma e possam tornar-se os receptores das forças internas. Faz uma escolha deliberada daqueles que fornecerão a ele o material denso necessário para a cobertura física e aguarda o momento da encarnação. Os estudantes esotéricos fariam bem em lembrar que os pais doam apenas o material físico denso, corpo. Eles não contribuem em nada, exceto um corpo de uma qualidade e natureza particulares que fornecerá o veículo necessário de contato com o meio ambiente exigido pela alma encarnada. Eles também podem fornecer uma medida de grupo de relacionamentos, onde a experiência da alma seja longa e que uma verdadeira relação de grupo seja estabelecida. Esses dois momentos críticos são conscientemente enfrentados pelo homem desencarnado e ele sabe o que ele está fazendo dentro dos limites estabelecidos por seu estágio na evolução. O homem no parágrafo 2 acima é logicamente o anjo solar, porque após a eliminação dos corpos astral e mental, e a alma humana tendo sido reabsorvida no corpo causal, assim se tornando um com seu anjo solar. Após um ciclo de vida física, quando o anjo solar vê que deve terminar, ele decide retirar sua atenção de sua forma de pensamento e o homem morre. Deve-se notar também que a morte é, portanto, realizada sob a direção do ego, anjo solar, não importando quão inconsciente um ser humano possa estar ciente dessa direção. O processo funciona automaticamente com a maioria, pois, quando a alma retira sua atenção, a reação inevitável no plano físico é a morte, pela abstração dupla dos fios da vida e da razão de energia, ou pela abstração do fio de energia que é qualificado pela mentalidade, deixando o fluxo da vida ainda funcionando através do coração, mas nenhuma consciência inteligente. A alma está ocupada agora em outro lugar e ocupada em seu próprio plano com seus próprios assuntos. Portanto, dois eventos importantes na vida de um homem são cuidadosamente supervisionados por seu anjo solar. Durante a vida de um homem, disse que o anjo solar está em profunda meditação e quanto à sua atenção, seu reflexo depende do estágio de evolução do homem. Nos estágios iniciais, ele presta pouca atenção à sua sombra e não pode fazer muito para ajudar o homem. Ele o deixa nas mãos do Senhor do Karma. Gradualmente, desenvolvimentos são feitos, os contatos são fortalecidos mais frequentemente. Seu contato com o protegido vem como inspiração ou a voz da consciência. Dizem que alguma medida da integração da personalidade pode ser alcançada antes que o anjo solar de atenção de seu próprio relacionamento interior com seu protegido. Já no estágio do caminho do discipulado, o anjo solar está ciente de seu esforço de reflexão o tempo todo. O próximo ponto não é tão fácil de explicar ou entender. Você foi informado de que a alma está em profunda meditação durante a maior parte do ciclo de vidas de qualquer indivíduo, e é somente quando uma boa medida de integração da personalidade estabelecida que a atenção da alma é desviada de suas próprias considerações interiores e assuntos egóicos para aqueles da sua sombra. Quando isso acontece, o grupo egóico é definitivamente afetado e o mestre, no mesmo raio que o da alma envolvida, toma consciência do que é esotericamente chamado uma alma que olha para baixo. No caminho do discipulado, o ego está o tempo todo consciente da personalidade esforçada e chega um estágio em que, no fim do caminho da evolução, a alma recapitula os processos evolutivos de involução e evolução. A energia da alma desce e a força da personalidade sobe, e isso ocorre através de um processo de descidas e ascensões conscientes. Refiro-me aqui ao processo empreendido pela alma sob impulso hierárquico e não no processo que a personalidade invoca a alma sob necessidade desesperada provocada na consciência inferior pela cessação gradual do desejo. Dizem que antes que o homem possa entrar em contato com seu mestre, ele deve antes entrar em contato com seu anjo solar, e então o anjo solar pode apresentá-lo ao seu mestre. É realmente verdade que no momento certo o mestre aparecerá, mas o momento certo depende de certas condições autoinduzidas.
Quando o processo de purificação se tornou um hábito ao longo da vida, quando o aspirante pode, à sua vontade, concentrar sua consciência na cabeça. Quando a luz na cabeça brilha e os centros estão ativos, então o mestre pegará o homem na mão. Enquanto isso, ele pode ter uma visão do mestre, ou ele pode ver uma forma de pensamento do mestre e obter muito bem a inspiração do contato com a realidade refletida, mas não é o mestre e não indica o estágio do discipulado aceito. Por meio da luz da alma, a alma pode ser conhecida. Portanto, busque a luz de sua própria alma e conheça essa alma como sua orientadora. Quando o contato da alma é estabelecido, sua própria alma, se assim posso expressar, irá apresentá-la ao seu mestre. Com toda a devida reverência, devo acrescentar que o mestre não espera com ansiedade para conhecê-lo. No mundo das almas, sua alma e o anjo solar são aliados e conhecem a unidade essencial. Torcon em O Anjo Solar e Henri de Laurence em O Caminho do Homem também disseram o mesmo. Depois que um homem é levado ao seu anjo solar, este, por sua vez, o relaciona com a hierarquia em geral e ao seu próprio mestre em particular. Dizem-nos que um mestre leva o homem a seu ashram ou em sua esfera de instrução, após obter a permissão de seu anjo solar. Assim, o mestre coloca o homem em um relacionamento consciente com sua alma, e a alma o leva a ter um relacionamento consciente com seu próprio mestre. Antes do aspirante ser aceito como discípulo, ele deve estar em contato com seu algoides em muitas encarnações. É através do algoides, o anjo solar, que o futuro instrutor inspira seu futuro discípulo. Toda a comunicação com mundos superiores vem através do algoides. Muitos pensam que são chamados para serem pessoas importantes em assuntos espirituais. Muitos sofrem do complexo do Messias. Muitos acreditam que são particularmente atendidos por algum membro da hierarquia planetária, etc. Eles precisam ser informados do fato de que tais noções são uma autodecepção. Antes que um homem possa viver em comunhão com seu algoides, não valeria a pena que a hierarquia planetária tivesse algum interesse especial por esse indivíduo. E se alguém está realmente apto a dar alguma contribuição significativa, isso é feito através de algoides. Um contato direto com algum membro da hierarquia planetária ocorre apenas quando o indivíduo é aceito como discípulo. Após o algoides realizar sua tarefa, o homem torna-se um eu mental, polarizado mentalmente, e adquiriu as necessárias qualidades e habilidades. No estágio do caminho do discipulado, a supervisão do anjo solar para com o homem está mais estreita e em algumas decisões importantes, o mestre pode consultar o anjo solar do discípulo. Está em discussão entre KH, Kutumi, e eu sobre se você deveria mudar para o ashram dele ou se você ainda deveria ficar dentro do meu ashram que, em última análise, faz parte dele. Eu sugiro esse fato a você em uma das 6 declarações que eu te dei na minha última instrução. Foi decidido entre nós, sujeito à aprovação de sua própria alma, que o trabalho no meu ashram exige sua cooperação e ajuda, particularmente porque Alice Bailey está agora trabalhando em seu próprio posto no ashram do mestre Kutumi. Os anjos solares também incorporam a vontade de Deus e tentam imprimi-la na unidade mental do homem para que ele possa trabalhar no plano físico. Isso é feito inconscientemente a princípio e à medida que o homem evoluir, ele pode cooperar conscientemente com o plano da evolução. Segundo, eles trabalham através das unidades mentais, imprimindo no átomo essa porção, microscópica, por assim dizer, com o lógico propósito de que o indivíduo possa trabalhar no plano físico. A princípio, sua influência é inconscientemente assimilada e o homem responde ao plano cegamente e ignorantemente. Mais tarde, à medida que a evolução avança, seu trabalho é reconhecido e o homem passa a uma cooperação consciente com o plano da evolução. Após a terceira iniciação, o aspecto da vontade ou propósito predomina. Dizem que em grande parte do ciclo de vidas, o anjo solar está em profunda meditação e quando contemplando sua personalidade, ele ajuda a transmutar gradualmente os pitres lunares. Mais tarde, à medida o homem se desenvolve, ele passa a cooperar conscientemente com o anjo solar neste trabalho, trazendo sua meditação em ressonância com seu anjo solar e o trabalho é rapidamente acelerado. Então a importância do trabalho de meditação. Na contemplação, o olho interior está fixo no objeto da contemplação, e isso produz, inconscientemente na maioria dos casos, um fluxo constante de energia que é focado sobre o objetivo, produzindo vitalização e atividade. É a base do trabalho de transmutação, por exemplo, quando a substância humana é transmutada em energia solar. O ego contempla seus corpos lunares, e gradualmente o trabalho é realizado. Quando em sua reflexão, o homem alcança um ponto na evolução em que ele pode meditar e contemplar, o trabalho é acelerado mais rapidamente e a transmutação prossegue rapidamente, particularmente no plano físico. Além de supervisionar seu protegido, existem outros trabalhos que envolvem a atenção dos anjos solares, e é realmente difícil imaginar um ser tão avançado trabalhando apenas com um indivíduo singelo.
O trabalho de supervisionar um homem os prepara para o maior trabalho futuro como um logoi planetário. Não se deve esquecer aqui que o trabalho dos Pitris solares, do ponto de vista deles, não é primariamente a evolução do homem, mas é o processo de seu próprio desenvolvimento dentro do plano dos logos solares. A evolução da raça humana é, para eles, apenas um método. Os 3 grupos mais altos, dos Pitris solares, se tornarão os principais logoi planetários. Aos 4 grupos inferiores se tornarão logoi planetários menores. O tibetano disse que, na contemplação, o olhar do anjo solar é direcionado para 3 instruções: a luz superna, o mundo das almas ou reino de Deus, e a personalidade nos 3 mundos. Contemplar envolve visão constante, direcionada a um objetivo específico. A alma ou anjo solar pode ser considerado como olhando em 3 direções. Em direção à luz superna, em direção à vida ou energia central que mantém oculta dentro de si o propósito e plano para o qual todo ser tende. Com esta direção da visão do anjo solar, não precisamos nos preocupar sobre o reino em que o anjo solar reina supremo, sobre o mundo das almas, ou impulsos egóicos, do trabalho hierárquico e do pensamento puro. Este é o reino de Deus, o mundo do ser celestial. É o estado de que os discípulos estão se tornando cada vez mais consciente, em que os iniciados trabalham e do qual os mestres, em seus níveis escalonados, dirigem o processo evolutivo do planeta. Essas 2 direções nas quais a aparência da alma constitui o mundo de sua experiência espiritual e o objeto de sua aspiração. Não se deve esquecer que o homem espiritual, o anjo solar, também tem sua meta de inspiração, e que a sua meta é o impulso predominante uma vez que alcance a subjugação do veículo nos 3 mundos. Assim como o ser humano plenamente inteligente somente pode começar a funcionar conscientemente como uma alma e a entrar em contato com o reino da alma, então apenas a alma, totalmente ativa e dominante, na qual o princípio búdico é potencialmente controlador, pode começar a entrar em contato com o estado de puro ser no qual a mônada ou o espírito descansa eternamente. O desenvolvimento do intelecto no homem marca sua aptidão para o trabalho de trilhar o caminho, de volta à plena consciência da alma. O desenvolvimento do aspecto búdico ou do amor-sabedoria no anjo solar demonstra sua aptidão para uma maior progressão na consciência do estado de puro ser. A terceira direção em que a alma olha e em que ele exerce a faculdade de visão contemplativa é para seu reflexo nos 3 mundos. O objeto da longa luta entre o homem superior e o inferior tem sido tornar o inferior capaz de responder e ser sensivelmente atento às forças que emanam da alma quando a alma contempla seu instrumento triplo. Henry T. Lawrence é mais assertivo sobre o trabalho dos anjos solares, a quem ele chama de algoides. O algoides é um segundo self. Isso indica sua capacidade como onisciente e onipotente nos mundos da primeira tríade, a personalidade. A afirmação que o algoides precisa utilizar o desenvolvimento do homem em seu invólucro causal, corpo causal, a fim de adquirir conhecimento nos mundos do homem, 47-49, 3 mundos inferiores, físico, astral, mental inferior, não é correto. Em outros sistemas solares em eras passadas, ele se qualificou para sua tarefa autoassumida de cumprir sua missão sem falhas em todos os aspectos. Sem essa experiência, ele seria inútil como supervisor. No entanto, seu trabalho com o indivíduo do reino humano proporciona a ele conhecimento para futuras tarefas maiores. Como supervisor, ele é um membro ex officio da hierarquia planetária. Isso lhe permite discutir continuamente novos planos para o futuro desenvolvimento físico do indivíduo, mudanças constantes na vida do indivíduo, com as várias autoridades que colaboram para esse fim. Nas 3 primeiras iniciações, o iniciado é confrontado com seu anjo solar. Ele vê diretamente seu ego como um homem vê outro homem. De acordo com a iniciação em que o iniciado está participando, o ego triplo aparece sucessivamente como terceiro aspecto, inteligência ativa na primeira iniciação, como uma dualidade do segundo e terceiro aspectos na segunda iniciação, e como uma triplicidade na terceira iniciação. A revelação da presença. Precisamente durante os últimos períodos do ciclo de encarnações nos quais o homem joga com os pares de opostos, e por meio do discernimento, vem se conscientizando da realidade e da irrealidade, cresce, em sua mente, a noção de que ele próprio é uma existência imortal, um Deus eterno e uma parcela do infinito. A ligação entre o homem, no plano físico, e seu governante interno, se torna sempre mais clara, até que a grande revelação é feita. Chega, então, um momento, em sua existência, em que o homem fica, conscientemente, face a face com o seu eu real e se reconhece como sendo realmente aquele eu, não apenas de maneira teórica. Ele se torna consciente do Deus interno, não por meio do sentido da audição ou da atenção à voz interna que dirige e controla, a chamada voz da consciência. Desta vez, o reconhecimento é por meio da percepção visual e da visão direta. Ele agora não responde apenas ao que ouve, mas também àquilo que vê. Na primeira iniciação,
o iniciado se torna ciente do terceiro aspecto do ego, ou mais baixo, o da inteligência ativa. Ele é posto face a face com aquela manifestação do grande anjo solar, Pitri, que é ele próprio, o eu real. Ele sabe agora, além de qualquer perturbação, que aquela manifestação de inteligência é a entidade eterna que esteve, por muitas eras, demonstrando seus poderes no plano físico, por meio de sucessivas encarnações. Na segunda iniciação, esta grande presença é vista como uma dualidade e outro aspecto brilha à sua frente. Ele se torna ciente de que esta vida radiante que se identifica consigo mesmo não é apenas inteligência em ação, na origem, mas também amor-sabedoria. Ele funde sua consciência com esta vida e se torna uno com ela, de tal maneira que, no plano físico, através do canal do eu pessoal, aquela vida é vista como amor inteligente se expressando. Na terceira iniciação, o ego permanece à frente do iniciado como uma triplicidade perfeita. O eu não é conhecido apenas como amor ativo, inteligente, mas é também revelado como uma vontade ou propósito fundamental, com a qual o homem imediatamente se identifica, e sabe que os três mundos nada lhe reservam para o futuro, mas servem apenas como uma esfera para o serviço ativo, trabalhado com amor para a realização de um propósito que esteve oculto, durante eras, no coração do ego. Sendo aquele propósito agora revelado, pode ser inteligentemente auxiliado e, assim, amadurecido. Estas revelações profundas fulguram, ante o iniciado, de uma maneira tríplice, como uma existência angélica radiante. Isto é visto pelo olho interno, com a mesma precisão de visão e julgamento como quando um homem fica face a face com outro membro da família humana. O grande anjo solar que encarna o homem real e a sua expressão no plano da mente superior é, literalmente, seu divino antepassado, o vigilante que, através de longos ciclos de encarnação, precipitou-se em sacrifício para que o homem pudesse ser, como uma esfera de fogo radiante, ligada ao iniciado que permanece perante ela pelo fio magnético de fogo que passa através de todos os seus veículos e termina no centro do cérebro físico. Este fio prateado, como é um tanto inadequadamente chamado na Bíblia, onde a descrição de seu desligamento do corpo físico e subsequente retirada é encontrada, emana do centro do coração do anjo solar, ligando assim coração e cérebro, aquela grande dualidade e manifestação neste sistema solar, amor e inteligência. Esta esfera ardente está ligada da mesma maneira a muitas outras, pertencentes ao mesmo grupo e raio, e é assim um fato literal, na demonstração de que nos planos superiores, somos todos um. Uma única vida pulsa e circula através de todos, por meio dos cordões ardentes. Isto é parte da revelação que vem ao homem que está na presença de olhos ocultamente abertos, como um multicor lótus de 9 pétalas. Estas pétalas estão arranjadas em 3 círculos ao redor de um conjunto central de 3 pétalas hermeticamente fechadas, que guarda o que, nos livros orientais, é chamado de a joia no lótus. Este lótus é algo de rara beleza, pulsando com vida e radiante com todas as cores do arco-íris, e nas 3 primeiras iniciações, os 3 círculos são revelados em ordem, até que, na 4ª iniciação, o iniciado fica ante uma revelação ainda maior e aprende o sagrado daquilo que está dentro do botão central. Nesta conexão, a 3ª iniciação difere um tanto das outras 2, visto que, através do poder de um hierofante ainda mais exaltado do que o Bodhisattva, o fogo elétrico do puro espírito, latente no coração do lótus, é contatado pela primeira vez. Em todas estas palavras, anjo solar, esfera de fogo e lótus, se acha oculto algum aspecto do mistério central da vida humana, mas ele só se tornará aparente àqueles que tiverem olhos de ver. A significação mística destas frases pictóricas representará apenas uma ilusão ou uma base de incredulidade para o homem que procurar materializá-las indevidamente. O pensamento de uma existência imortal de uma entidade divina, de um grande centro de energia ardente da flor inteira da evolução, jaz oculto nestes termos e eles devem ser assim considerados. Quando um homem alcança a 4ª iniciação, o anjo solar cumpriu seu dever de supervisão do homem. Ele então é liberado do invólucro e volta para sua casa para ser novamente inspirado. Noutro Manvantara e desta vez como um logos planetário. O corpo causal não é mais necessário e é destruído, permitindo agora que o homem possa entrar em contato com seu verdadeiro ego, a mônada. Por sua vez, os anjos solares completam seu sacrifício inicial com outro sacrifício, oferecem a si mesmos ao altar em chamas. O corpo causal é completamente destruído. Os 4 grupos inferiores de Pitris solares retornam para o coração do Sol subjetivo, ou aquele centro mais profundo do sistema do qual vieram, enquanto os 3 grupos superiores são carregados, pela força e energia geradas na fornalha ardente na chama, devido ao estímulo produzidos pelas labaredas da joia central, diretamente para o Sol espiritual central para lá ficar. Até um outro kalpa o chamarem para que se sacrifiquem, desta vez como logoi planetários.
O lótus egóico. O lótus egóico é chamado por muitos nomes na literatura oculta: o corpo causal, Karana Sharira, o cálice, templo de Salomão, o templo não feito pelo homem, etc., cada um com um significado específico conectado a ele. É o corpo relativamente permanente do homem e existe de encarnação em encarnação até que um dia o homem não precise mais dele. Então é destruído e todas as suas qualidades e substâncias são sublimadas e transmutadas na tríade superior. O homem alcançou a libertação dos 3 mundos inferiores e não precisa mais reencarnar, a menos que esteja sob o impulso de sacrifício ou serviço. Nos longos ciclos de milhares de encarnações, é o armazém da essência de cada vida. É criado no momento da individualização e reside no 3º subplano do plano mental. O mestre Descartes descreveu nas seguintes palavras: o corpo causal é aquele invólucro de substância mental que é formado no momento da individualização pelo contato dos 2 fogos. A força ou energia que se derrama através dos planos superiores, o sopro da mônada, se você preferir chamá-la assim, produz vácuo, ou algo análogo a uma bolha no coilon, e o invólucro do corpo causal, o anel não passa da vida central, é formado. Dentro deste invólucro podem ser encontrados 3 átomos permanentes, que denominam a unidade mental, astral e físico. Eles correspondem individualmente ao 7º princípio de cada uma das 3 pessoas da tríade microcósmica, uma reflexão, nos 3 mundos do microcosmo, das 3 pessoas da trindade logóica. HPB sugere isso em conexão com o Logos, quando ela fala do Sol visível sendo o 7º princípio do aspecto Brahma, o átomo físico permanente do Logos. O primeiro fato que precisamos entender é que, por mais sutil que seja sua natureza, o lótus egóico ainda é material como nossos corpos físicos. A diferença está apenas na densidade ou no calibre da questão. Está em relação à tríade espiritual, da mesma forma que o corpo físico, a parte inferior mental, astral e corpos etéricos. Deve-se lembrar aqui que, por mais sutil que seja o seu material, o lótus egóico é na realidade a substância que possui uma vibração específica quanto o corpo físico. Só que, devido à sua rarefação, o homem o considera praticamente não substancial. O corpo egóico é, para a tríade espiritual, o que o corpo físico denso é para o mental inferior, veículos astrais e etérico-físicos. O segundo ponto que deve ser observado é que o recém-criado lótus egóico está no 3º subplano do plano mental, mas na medida que o homem evoluir, gradualmente ele se transfere para o 2º subplano do plano mental. O corpo causal do homem comum está no 3º subplano e, à medida que o homem se torna apto para a fusão na tríade, esse corpo causal deve ser descartado e eliminado. Sob a lei do sacrifício e da morte, a desintegração é iniciada no 3º nível e é consumado no 2º, quando o homem se funde com a tríade, preparatória para a fusão final com a mônada. Quando chegamos ao 2º subplano do plano mental, o plano onde se encontram o corpo egóico da humanidade avançada, discípulos e de iniciados, o método de agrupamento será de acordo com raio, sub-rail, departamento, seja sob o Manu, o Mahashohan ou o Bodhisattva em nosso esquema terrestre ou suas analogias com outros esquemas. O grupo do mestre. Esses lótus egóicos são todos organizados e têm um número de pétalas ainda fechados, enquanto outros estão nos estágios finais de desenvolvimento. Descrição do lótus egóico. O mestre tibetano disse que o lótus egóico pode ser mencionado de 4 maneiras. Como 9 vibrações, emanando de um ponto central, cujas pulsações ou as radiações produzem 3 vibrações principais de grande força que circulam em torno do centro. As 9 vibrações percorrem um caminho diagonal até chegarem à periferia da esfera egóica de influência. Lá eles se viraram, formando assim o já conhecida forma esferoidal do corpo causal. Como 9 pétalas de lótus, irradiando de um centro comum e se escondendo dentro de si mesmo 3 pétalas centrais, que por sua vez escondem um ponto de fogo central. Irradiações emergindo da ponta de cada pétala produz a ilusão de uma forma esferoidal. Como 9 vibrações, emanando de um ponto central que, em sua pulsação ou radiações, produz 3 vibrações principais de grande força que buscam uma circular atividade em torno do centro. As 9 vibrações seguem um caminho diagonal até que alcançam a periferia da esfera de influência egóica. Neste ponto, eles balançam formando a conhecida forma esferoidal do corpo causal. Como 9 pétalas de lótus, irradiando de um centro comum e se escondendo dentro de si 3 pétalas centrais, que ocultam um ponto central de fogo. As radiações das pontas de cada pétala são aquelas que causam a ilusão de uma forma esferoidal. Como 9 raios de uma roda, convergindo para um eixo central, que é por si só triplo e que oculta a energia central ou o dínamo de força, o gerador de toda atividade. Como 9 tipos de energia que produzem emanações definidas proveniente de uma unidade tríplice, a qual por sua vez sai de uma unidade central de força.
Para todos os efeitos, a segunda definição será que mais nos é útil em nossas tentativas de retratar a constituição, natureza, método de desenvolvimento e verdadeira evolução do ego, funcionando no corpo causal. Portanto, o lótus egóico é mais comumente descrito como um lótus de 12 pétalas dividido em 4 círculos ou camadas de 3 pétalas cada. As pétalas da camada mais interna estão dobradas, ocultando totalmente o fogo elétrico central de uma tonalidade branco-azulada. Na base do lótus egóico estão os 3 pontos de pouca luz marcando a posição dos 3 átomos permanentes. O tamanho e as cores do lótus egóico dependem do estágio de evolução do ego. Vimos que no terceiro nível do plano mental, o lótus egóico é encontrado e o aluno deve imaginá-lo da seguinte maneira. Escondido no centro ou no coração do lótus, há um ponto brilhante de fogo elétrico de uma matiz azul-branco, a joia no lótus, cercada e completamente oculta por 3 pétalas bem dobradas. Em torno deste núcleo central, ou chama interna, estão dispostas as 9 pétalas em círculos de 3 pétalas cada, formando 3 círculos ao todo. Essas pétalas são formadas a partir da substância dos anjos solares, assim como os 3 centrais, substância que não é apenas senciente, como é a substância das formas nos 3 mundos e nos corpos lunares, mas com uma qualidade adicional do eu ou de autoconsciência, permitindo que a unidade espiritual no centro, por meio dela, adquira conhecimento, consciência e autorrealização. Essas 9 pétalas são predominantemente alaranjadas, embora 6 outras cores sejam encontradas como cores secundárias em um grau variável. No interior, 3 pétalas têm um lindo tom amarelo. Na base das pétalas de lótus estão os 3 pontos de luz que marcam a posição dos átomos permanentes e que são o meio de comunicação entre os anjos solares e os pitres lunares. Através desses átomos permanentes, o ego, de acordo com seu estado de evolução, pode construir seus corpos lunares, adquirem conhecimento nos 3 planos inferiores e, assim, adquirem sua experiência e torna-se consciente. Numa curva mais alta da espiral, a mônada através das pétalas egóicas e, assim, com a ajuda dos anjos solares, adquire conhecimento e, igualmente em níveis mais elevados, se tornam conscientes. Aqui está a tabulação das cores, qualidades e o desenvolvimento das pétalas do lótus egóico. A primeira, ou a camada externa das pétalas, são as pétalas do conhecimento para o plano físico. Pétala do conhecimento, cores, laranja, verde e violeta. Desdobra-se através da experiência no plano físico. Através da violação da lei e no sofrimento que se segue, o preço da ignorância é pago e o conhecimento é alcançado. Pétala de amor, cores, laranja, rosa e azul. Desdobra-se através de relações físicas e o crescimento gradual do amor a partir do amor a si próprio e amando os outros. Pétala de sacrifício, cores, laranja, amarelo e índigo. Desdobra-se através da força motriz das circunstâncias e não do livre-arbítrio. É a oferta acima do corpo físico sobre o altar do desejo, baixo desejo para começar, mas aspiração no final, embora ainda deseje. Essas 3 pétalas são organizadas e vitalizadas no salão da ignorância, mas permanecem fechadas e só começam a desdobrar à medida que o segundo círculo é organizado. Esse nível leva mais tempo para se desdobrar e está relacionado ao número 700 do ciclo de 777 encarnações. OS. Resultados do desdobramento da primeira camada são: o átomo físico permanente torna-se radioativo ou um ponto radiante de fogo. As 3 pétalas inferiores ficam vibrantes e começam a se desdobrar até o desenvolvimento total. O segundo círculo ou camada intermediária de pétalas são as pétalas do amor para o plano astral. Essa camada adiciona a cor rosa às 3 cores originais da pétala correspondente da primeira camada. Pétala do conhecimento, cores, rosa e os 3 originais, laranja, verde e violeta. O desenvolvimento é causado pelo equilíbrio consciente dos pares de opostos e a utilização gradual da lei da atração e repulsão. O homem sofre na sala da ignorância, onde, do ponto de vista egóico, ele trabalha cegamente e começa a apreciar os efeitos de sua vida no plano físico. Pela realização de sua dualidade essencial, ele começa a compreender as causas. Pétala de amor, cores, rosa e os 3 correspondentes, laranja, rosa e azul. O desdobramento é realizado através do processo de transmutação gradual, no amor da natureza subjetiva ou do eu interior. Isso tem um efeito duplo e funciona através do plano físico em muitas vidas de turbulência, esforço e fracasso, e como homem, esforça-se para voltar sua atenção para o amor do real. Pétala de sacrifício, cores, rosa e os mesmos 3, laranja, amarelo e índigo. O desdobramento é causado pela atitude do homem quando ele conscientemente se esforça para dar seus próprios desejos pelo bem de seu grupo. Sua motivação ainda é um tanto obscura e ainda colorida pelo desejo de um retorno daquilo que ele dá e de amor daqueles que ele procura servir.
mas é de uma ordem muito superior ao sacrifício cego ao qual um homem é impulsionado pelas circunstâncias, como é o caso do desdobramento anterior. Essas pétalas são organizadas e vitalizadas na sala da aprendizagem, mas permanecem fechadas. A camada externa de pétala se desdobra simultaneamente até que seja totalmente aberta, revelando o segundo círculo, o terceiro. Hermenes Blinded diz respeito ao número 70 dos ciclos de 777 encarnações. Quando todos os três se desdobram, o átomo permanente astral entra em plena atividade e esplendor. E as três pétalas do anel central estão abertas e o centro do coração da mônada é vista como uma roda de fogo. O terceiro círculo, ou camada interna das pétalas, são as pétalas de sacrifício para o plano mental. Pétala do conhecimento. Cores: amarelo e as 4 cores, laranja, verde, violeta e rosa. O seu desenvolvimento marca o período em que o homem utiliza conscientemente tudo o que ganhou ou está ganhando sob a lei para o benefício definido da humanidade. Pétala de amor. Cores: amarelo e as 4 cores, laranja, violeta, rosa e azul. Se desenrolou através da aplicação consciente e constante de todos os poderes da alma no serviço da humanidade sem pensamento de retorno nem desejo de recompensa pelos imensos sacrifícios envolvidos. Pétala de sacrifício. Cores: amarelo, laranja, rosa, azul e índigo. Desdobra-se porque o sacrifício é o viés predominante da alma, como pode ser visto em uma série de vidas gastas pelo iniciado antes de sua emancipação final. Esse círculo interno de pétalas é organizado e vitalizado no Salão da Sabedoria, e, simultaneamente, o círculo do meio se desdobra, de modo que 2 fileiras de pétalas sejam devidamente abertas, e apenas o terceiro permanece a ser desdobrado. Relaciona-se com o número 7 do ciclo de 777 encarnações, quando o homem está no caminho probacionário. Após o ciclo de 777 encarnações, o homem entra no caminho da iniciação e vê a abertura do terceiro nível. Esta abertura final é realizada durante o período de trilhar as etapas do caminho da iniciação e nesta ronda é acelerada pelos ritos de iniciação e pelos árduos esforços anormais do próprio homem, auxiliados pelo trabalho elétrico do iniciador, empunhando a cetro de poder. Quando todas as 3 se desenrolam, e após a terceira iniciação, o lótus se torna o quadrimensional, os 3 átomos permanentes são pontos radiantes de fogo. Como um todo, o lótus egóico representa o segundo aspecto, o princípio de conexão entre o espírito e matéria. Mas também é triplo e representa os 3 aspectos. A joia no lótus, primeiro aspecto. As pétalas, segundo aspecto. O triângulo atômico, terceiro aspecto. No que diz respeito à manifestação monádica, o lótus egóico é a correspondência com o centro do coração, do microcosmo, da mônada da cabeça e da personalidade ao centro da garganta. 1. O centro principal, a mônada, vontade, espírito. 2. O centro do coração, o ego, amor, consciência. 3. O centro da garganta, a personalidade, atividade, matéria. Ao estudar o corpo egóico, deve-se lembrar que o corpo causal é a correspondência na manifestação monádica ao centro do coração. É uma roda flamejante de fogo dentro do ovo áurico monádico, que abrange os 5 planos da manifestação monádica. Também é visto como lótus de 12 pétalas. Dessas 12 pétalas, as 3 mais íntimas não são reveladas ou são embrionários, e, portanto, o corpo causal é frequentemente considerado como um lótus de 9 pétalas ou como uma roda de fogo com apenas 9 raios ou espirais. Isto é essencialmente verdade no que diz respeito ao processo evolutivo, mas quando um homem conseguiu despertar ou desdobrar as 9 pétalas ou despertar o fogo dos 9 raios ou espirais, que é praticamente consumado nas 3 principais iniciações, as 3 pétalas interiores são reveladas. Eles respondem à vibração monádica, ao aspecto do puro espírito, é a estimulação, ou revelação dessas pétalas internas, por aquele iniciador nas 3ª e 4ª iniciações que provocam a conflagração final e a ignição do corpo causal, com a subsequente libertação da vida ou fogo positivo central. Disse que o corpo causal é encontrado na periferia do ovo áurico monádico, mas isso não significa que seja feito da mesma substância que o ovo áurico monádico. É feito da substância do plano mental impregnado com a qualidade do eu ou autoconsciência. O mesmo pode dito em relação ao significado da sentença de que o triângulo atômico, os 2 átomos permanentes e a unidade mental, encontram-se na periferia do lótus egóico. Recapitulando, o lótus egóico. Cada pétala da primeira camada tem 3 cores com uma cor em comum, cor laranja. O próximo nível adiciona mais uma cor, rosa, às cores da primeira camada, para que cada pétala tenha 4 cores.
Cada pétala da camada de sacrifício interna possui 5 cores, adicionando à cor amarela as 4 originais cores da pétala correspondente do segundo nível. Nos estágios iniciais da evolução, o lótus egóico tomou a forma de um botão de lótus com pétalas dobradas umas sobre as outras e a esfera externa era incolor. As pétalas eram da cor laranja morta. Nos estágios iniciais após a individualização, o corpo egóico tem a aparência de um botão. O fogo elétrico no centro não é aparente e todas as 9 pétalas estão fechadas sobre os 3 internos. A cor laranja tem um aspecto morto e os 3 pontos de luz na base são apenas pontos e nada mais. O triângulo que mais tarde é visto conectando os pontos não são demonstrados. A esfera circundante é incolor e deve ser apenas apreciado como vibrações ondulatórias, como ondas no ar ou éter, atingindo apenas além do contorno da pétala. A luz dentro desses átomos permanentes tem um brilho vermelho opaco e, portanto, temos todos os 3 fogos demonstrados no corpo causal: fogo elétrico no centro, fogo solar o envolvendo como a chama envolvendo o núcleo ou essência central em uma chama de vela, e fogo por fricção, este último fogo semelhante ao pavio vermelho brilhante que fica na base da chama mais alta. Esses 3 tipos de fogo no plano mental, reunidos e unificados no corpo egóico, produz a tempo uma radiação ou calor que flui de todos os lados do lótus, e forma um aspecto esferoidal observado pelos investigadores. Quanto mais desenvolvido é o ego e quanto mais as pétalas se desdobram, maior a beleza da esfera circundante, e mais refinada sua coloração. Mas todas as coisas mudam quando, no devido tempo, o lótus egóico desdobra pétala por pétala até a terceira iniciação. As 9 pétalas estão totalmente abertas e a esfera externa agora se torna uma enorme esfera radiante cintilando com todas as cores do arco-íris. Os 3 átomos permanentes agora tornam-se 3 pequenos fogos ardentes. O mestre tibetano descreve o que está acontecendo na terceira e a quarta iniciação. Quando a terceira iniciação é alcançada, uma transformação maravilhosa já aconteceu. A esfera externa está palpitando com todas as cores do arco-íris e é de amplo raio. Os fluxos de energia elétrica que circulam nele são tão poderosos que estão escapando além da periferia do círculo, lembrando os raios do Sol. As 9 pétalas são totalmente desdobradas, formando um gracioso engaste para a joia central, e seu tom laranja é agora de uma translucidez deslumbrante, repleta com muitas cores. A do raio egóico é predominante. O triângulo na base agora está acelerado e cintilante, e os 3 pontos são pequenos fogos ardentes, mostrando aos olhos do clarividente como 7 voltas de luz, circulando sua luz de ponto a ponto de um triângulo que se move rapidamente. Quando a quarta iniciação é alcançada, a atividade deste triângulo é tão grande que mais parece uma roda em rápida revolução. Tem um aspecto quadridimensional. As 3 pétalas no centro estão se abrindo, revelando a joia ardente. Nesta iniciação, através da ação do hierofante empunhando o cetro de poder elétrico, os 3 fogos são subitamente estimulados por um fluxo de força elétrica, ou positiva, da mônada, e sua explosão em resposta produz a fusão que destrói a esfera inteira, desfazendo toda a aparência da forma e produz um momento de equilíbrio, ou de suspensão, na qual os elementos são consumidos com calor ardente. O momento de maior radiação é conhecido. Então, através do pronunciamento de uma certa palavra de poder, os grandes anjos solares reúnem em si mesmos o fogo solar, produzindo a dissipação final da forma e, portanto, a separação da vida da forma. O fogo da matéria retorna ao reservatório geral e os átomos permanentes e o corpo causal não mais existem. O fogo elétrico central concentra-se em Atma Buddhi. O pensador ou entidade espiritual permanece livre dos 3 mundos e funciona conscientemente no plano búdico. Entre esses 2 estágios de quiescente, embora autoconsciente, inércia e de radiante atividade que produz um equilíbrio de forças, é uma longa série de vidas. O desenvolvimento das pétalas. O desdobramento das pétalas do lótus egóico é um processo complicado. Parece não haver regra clara neste processo e estão espalhados pelos escritos do tibetano, onde aparentemente encontramos declarações contraditórias sobre esse assunto. No entanto, como disse o tibetano, o objetivo de todos os professores não é dar informação, mas treinar seus alunos no uso da energia do pensamento. É nosso dever de encontrar as dicas e usá-las como pensamento semente para a meditação. Dessa forma, a iluminação então um dia virá até nós. O desenvolvimento do lótus egóico é um processo muito lento e longo, abrangendo uma quantidade tremenda de tempo. A individualização ocorreu na raça lemuriana, terceira, e a porta foi fechada no meio da Ronda Atlântica, quarta, há alguns milhões de anos. Ainda pessoas vivas hoje, como os bosquímanos da Austrália, com apenas 1 ou 2 pétalas desdobradas, para que possamos imaginar quão lento e longo é o processo de desdobramento do lótus egóico.
Nas páginas 841 a 843 do TFC, o tibetano fornece uma descrição de 5 tipos de lótus egóicos, mas esse não cobre todos os tipos existentes em nossa Terra no momento. Os nomes desses 5 tipos de lótus egóicos são os seguintes. Egos botão. Eles são formados nos estágios iniciais após a individualização e não há pétalas abertas. O tibetano disse que não há, portanto, botões fechados estritamente falando. Todos os lótus egóicos têm pelo menos uma pétala aberta. Todos os lótus estão organizados, mas existem grandes diferenças entre as de pequeno desenvolvimento, demonstradas no brilho dos átomos permanentes e no estágio de desenvolvimento das pétalas. Lótus brahmicos. A primeira pétala de conhecimento está totalmente desdobrada. Essas pessoas são de menor desenvolvimento mental e os tipos mais baixos de trabalhadores no plano físico. Eles são chamados assim como representam no plano físico a unidade inteligente totalmente ativa, o homem de pequeno desenvolvimento mental, o tipo mais baixo de trabalhadores, agricultores e camponeses em todos os continentes. Eles também são chamados de criadores de terceira classe, pois expressam somente através do ato de criação física no plano físico, e sua função é fornecer veículos para aqueles do seu próprio grupo. Lótus de Brahman. A segunda pétala está quase pronta para abrir e a natureza astral está começando a se mostrar. Eles são chamados de criadores de segunda classe, pois, embora demonstrem no plano físico no ato da criação física, ainda assim eles são mais influenciados pelo amor do que por instinto animal, como no primeiro caso. Eles devem ser encontrados encarnando neste momento no Oriente, Índia e nos países latinos, e recentemente, na América. Lótus primários. Este é um grupo trazido pelo Senhor do quinto raio. Eles são mais avançados mentalmente que os grupos anteriores. Sua primeira e terceira pétalas estão abertas, mas a segunda pétala ainda está fechada. Sua segunda camada não mostra nenhum despertar. Eles são típicos dos egos desigualmente desenvolvidos. Eles vieram ao nosso esquema para completar seu desenvolvimento. Eles são responsáveis por grande parte da aplicação avançada da ciência mecânica e alcançarão a emancipação na quinta ronda. Lótus de paixão ou desejo. Estes são a maior parte das pessoas boas e abastadas. Eles têm 2 pétalas desdobradas e estão trabalhando na terceira. Então, terão uma camada aberta e a segunda organizada e pesarão no caminho probatório no final da ronda. No segundo subplano do plano mental, encontramos os lótus da humanidade avançada, discípulos e iniciados. Todos esses lótus são organizados e têm várias pétalas abertas, enquanto algumas estão nos estágios finais de desenvolvimento. Esses lótus são chamados Lótus de Revelacao, aqueles em que a joia está prestes a ser revelada. Aqui pode haver lótus de iniciados do terceiro grau ou superior. Lótus com perfume, aqueles cujo cheiro ou aroma oculto está permeando seus meio ambiente. Eles são aqueles egos que ainda não desenvolveram completamente o nível final de pétalas, mas cujas vidas são de força magnética nos 3 mundos e cujas carreiras são distinguidas pelo serviço altruísta. Estes podem ser lótus de iniciados do segundo grau. Lótus radiantes, ou aqueles cuja luz está começando a brilhar como luzes em um local escuro. Estes podem ser o lótus de iniciados em primeiro grau. No desenvolvimento das pétalas, existem muitos fatores que afetam seu desenvolvimento. O raio da mônada e também o sub-raio do corpo causal. Para o segundo tipo de raio, as pétalas do amor são as mais fáceis de abrir e o conhecimento é o mais difícil. Para o tipo do terceiro raio, as mais fáceis são as pétalas do conhecimento e as pétalas da vontade podem ser as mais difíceis. Para o tipo primeiro raio, as pétalas de sacrifício são as mais fáceis e as pétalas de amor, as mais difíceis. 2. A pétala do conhecimento é sempre a primeira a abrir, mas no caso do segundo raio da mônada ou corpo causal, a segunda pétala pode estar em processo de abertura paralela à pétala do conhecimento. 3. A velocidade de abertura das pétalas não é a mesma durante todo o processo. É lento no estágio inicial e é mais rápido nos estágios posteriores. 4. A abertura de uma camada tem efeitos definidos no próximo círculo e, portanto, afeta sua abertura. 5. Há muitos casos de desenvolvimento desigual do lótus egóico e isso se deve a várias causas. O karma da mônada em seu próprio alto plano. O aperto da mônada sobre seu ego. Muitas vidas são dadas ao longo de uma linha de ação específica. Condições peculiares na evolução de um determinado senhor de raio. E o karma do grupo de uma coleção de corpos causais. Resultados inesperados causados pela interação egóica dentro de uma comunidade de egos. Primeiro, de acordo com o raio da mônada, as pétalas também se desdobram.
Por exemplo, se o raio da mônada do segundo raio, a pétala do conhecimento será a primeira a abrir, mas a segunda pétala do amor será quase paralela ao seu desenvolvimento, sendo para esse tipo particular de ego, a linha do desenvolvimento mais fácil. A pétala do conhecimento será para ela mais difícil abrir. Segundo, que os efeitos de um círculo de abertura de pétalas serão sentidos dentro do próximo círculo em uma fase inicial e causará uma resposta vibratória, daí a maior rapidez dos estágios de desenvolvimento em comparação com o primeiro. Terceiro, que existem muitos casos de desenvolvimento desigual. Frequentemente, as pessoas são encontradas com talvez 2 pétalas desdobradas no primeiro círculo e uma ainda em latência, enquanto uma pétala dentro do anel central ou do segundo anel pode estar em pleno desenvolvimento. Esta é a explicação frequentemente do poder em serviço ao longo das linhas exibidas por alguns, juntamente com um estágio comparativamente baixo de desenvolvimento ou consciência, egoicamente falando. Isto é devido a causas variadas, como o karma da própria mônada em seu plano elevado e a força do domínio monádico sobre o ego. Muitas vidas dadas a uma linha de ação específica, resultando na criação de uma forte vibração tão forte que dificulta o desenvolvimento de resposta a vibrações subsidiárias de realização. Certas condições peculiares escondidas na evolução de qualquer senhor de um raio e o efeito dessa condição em um grupo específico de células, o karma de grupo de uma coleção ou aglomerado de corpos causais, e sua interação mútua. Toda unidade egóica ou centro de força monádica tem um efeito definido sobre o grupo ou comunidade de egos em que pode ter um lugar. À medida que a interação prossegue, os resultados às vezes são produzidos de uma natureza temporariamente inesperada. O processo de abertura de uma pétala compõe estágios de organização, vitalização e desenvolvimento, onde o estágio da organização é o mais longo e o estágio de abertura é mais breve. Esse ato de desdobramento é realizado pela cooperação de agências externas como o Mahashohan, o Shohan do grupo egóico do homem, ou o anjo solar, no caso do primeiro nível. Grande parte do trabalho relacionado ao primeiro nível de pétalas faz parte da experiência no salão da ignorância. O ato de organizar e preparar o desdobramento é a etapa mais importante e com a qual o homem está mais envolvido. O ato de abertura de pétalas tem uma duração mais curta e é produzido pelo influxo de calor ou fogo solar, portanto, trazendo um novo acréscimo de energia. Isso é produzido em nosso esquema terrestre através da cooperação do Mahashohan, do Shohan do grupo egóico de um homem, e do ego em particular. A quinta pétala é a pétala essencial no desenvolvimento do lótus egóico e pode ser a primeira pétala solar do lótus. O anjo solar não tem interesse ativo na personalidade até que a quinta pétala esteja começando a abrir. Além disso, quando o homem recebe a primeira iniciação, a quinta pétala se abre completamente. O ego não tem interesse ativo no desenvolvimento até que a segunda pétala da segunda série esteja começando a abrir. Antes desse tempo, o trabalho prossegue de acordo com a lei de seu ser e através da vida inerente ao segundo logos, que é a vida das pétalas do lótus. A vida do primeiro logos, trabalhando através do self, que habita uma forma construída pela vida ou energia do segundo logos a partir da substância animada pela vida do terceiro logos, só responde à oportunidade quando o estágio mencionado acima foi alcançado. No plano búdico, durante a iniciação, ele aparece como um jato de luz. Este número 5 significa totalidade no desenvolvimento do quinto princípio ou qualidade, o ciclo completo do ego nos 5 raios regido pelo Mahashohan, e a assimilação de tudo que deve ser aprendido sobre eles, e a conquista, não apenas da plena autoconsciência, mas também da consciência do grupo em que um homem é encontrado. Ele infere no desenvolvimento completo de 5 das pétalas egóicas, deixando 4 para abrir antes da iniciação final. Há algumas iniciações menores ocorrendo antes da primeira iniciação manásica. Uma ocorre quando a primeira camada é organizada e aberta. Outra ocorre quando o segundo nível é organizado e pronto para o desenvolvimento. Essas iniciações pequenas ou menores são reflexões no plano inferior das iniciações manásicas principais e raramente são registradas no cérebro físico. Essas iniciações menores implicam no desenvolvimento consciente da consciência de grupo, embora ainda um pouco egoísta, tais como relacionamento familiar, relacionamento de grupo social, etc. No estágio que estamos considerando, o da organização e desenvolvimento da primeira camada de pétalas, a influência egóica sentida no início é pequena, mas quando as 3 pétalas tornam-se suficientemente ativas e vivas através da energia acumulada e armazenada no ego durante as atividades da vida pessoal, uma forma de iniciação toma então lugar que é um reflexo das grandes iniciações manásicas. A energia no círculo externo de pétalas faz com que ela se afaste do próximo círculo e se desdobre. Essa energia tríplice se torna interativa e, portanto, é alcançado um estágio muito definido.
Esta série de iniciações raramente é reconhecida na consciência física do cérebro, devido ao estágio relativamente incipiente dos corpos e à falta de resposta da matéria cerebral. Ainda assim, são iniciações de caráter definido, embora menos importante, e envolvem principalmente a exibição, dentro da vida pessoal do homem, de uma pessoa com inteligente reconhecimento de suas relações grupais na Terra. Esse reconhecimento é frequentemente egoísta em caráter, como, por exemplo, aquilo que o trabalhador sindical exibe, mas é indicativo de interação em grupo. Um processo semelhante ocorre quando o segundo círculo de pétalas está organizado e pronto para o desdobramento. Desta vez, o rei do mundo, o mestre e o ego estão envolvidos cooperando, pois essas iniciações menores lidam com a natureza do amor, com as emoções astrais ou emocionais, organização e com reconhecimento, pelo homem em sua vida pessoal, de alguma forma de amor altruísta, e de um amor por algum objeto, pessoa ou ideal que leva ao esforço altruísmo e à negação do eu inferior. Isso nos leva ao terceiro grupo de pétalas ou ao desdobramento da vontade ou sacrifício de pétalas, baseado no propósito inteligente e puro amor. A força neste grupo requer um fator diferente, o do Manu, bem como a força do Bodhisattva, e o efeito desejado é produzido através da total cooperação do ego totalmente desperto, auxiliado por seu próprio mestre, se ele está evoluindo em um ciclo, onde o esforço hierárquico para a humanidade assume a forma que neste presente, e o Manu, eventualmente, após a segunda iniciação, o Senhor ao mundo chega como um fator, o Senhor do poder mundial, expressando-se plenamente em amor. Na primeira iniciação manásica, 5 pétalas são totalmente abertas. Na segunda iniciação, a segunda camada é totalmente desdobrada e a energia das 2 camadas externas é liberada. Existe uma coordenação e interatividade entre 2 camadas de pétalas. Através da ação do cetro, exercido nas 2 primeiras iniciações, os 2 círculos externos desdobram, a energia dos 2 é libertada e os 2 conjuntos de força, conforme incorporados nas 6 pétalas, são coordenadas e se tornam interativas. Essa etapa do ajuste das pétalas é bem sucedida sobre o chamado desdobramento anterior e tem a ver com a ação simultânea das 2 camadas de pétalas. A interação entre os 2 círculos está concluída e a circulação das correntes de força aperfeiçoadas. Cada pétala da camada mais interna está relacionada a um dos 3 círculos externos e é organizada quando cada uma dessas camadas for desdobrada. Nas 3 primeiras iniciações, essas pétalas são abertas com sucesso para revelar o fogo central. Na 4ª iniciação, a joia é completamente revelada e através de sua luz ardente e intensa radiação e saída de força, juntamente com a assistência do iniciador empunhando a haste da iniciação e algumas palavras de poder, o corpo causal é finalmente destruído. O segundo ponto é dado muito brevemente. Diz respeito ao círculo mais íntimo de pétalas, ou que conjunto de 3 pétalas, ou os 3 fluxos de energia giratória, que cercam imediatamente a joia no lótus. Cada uma dessas 3 pétalas está relacionada a um dos 3 círculos e é organizado à medida que cada um dos 3 círculos é desdobrado. Eles formam, portanto, uma síntese de conhecimento, amor ou sacrifício, e estão intimamente ligados através do tipo de força que flui através deles com um dos 3 centros superiores do logos planetário de um homem de raio particular. Esta unidade central de força tríplice é tratada de maneira específica à iniciação. Nas primeira, segunda e terceira iniciações, uma das 3 pétalas se abre, permitindo uma exibição cada vez mais livre do ponto elétrico central. Na 4ª iniciação, a joia, sendo completamente revelada, através de sua luz ardente, seu intenso calor radiativo e seu fantástico fluxo de força, produz a desintegração da forma circundante, a destruição do corpo causal, a destruição do templo de Salomão e a dissolução da flor de lótus. O trabalho do iniciador nesse sentido é muito interessante. Por meio do cetro de iniciação e de certas palavras de poder, ele produz os resultados de natureza coordenadora, transmutadora e libertadora. Há muitos anjos solares participando da criação do lótus egóico? Uma pergunta frequentemente surge em nossa mente quando examinamos o tratado sobre um fogo cósmico. Muitas passagens nessa grande e inquestionável obra sugerem a ideia de que existem muitos anjos solares participando da construção do lótus egóico. Aqui estão alguns deles. Quando a 4ª iniciação é alcançada, a atividade desse triângulo é tão grande que parece mais uma roda em rápida revolução. Tem um aspecto quadridimensional. As 3 pétalas no centro estão se abrindo, revelando a joia ardente.
Nesta iniciação, através da ação do hierofante empunhando o cetro de poder elétrico, os 3 fogos são subitamente estimulados por um fluxo de força elétrica, ou positiva, da mônada, e sua explosão produz a fusão que destrói toda a esfera, dissipa toda a aparência de forma e produz um momento de equilíbrio ou de suspensão, em que os elementos são consumidos com calor fervente. O momento de maior radiação é conhecido. Então, através do pronunciamento de uma certa palavra de poder, a grande energia solar dos anjos reúne em si mesmos o fogo solar, produzindo assim a dissipação final da forma e, portanto, a separação da vida da forma. O fogo da matéria volta ao reservatório geral e os átomos permanentes e o corpo causal não existem mais. O fogo elétrico central torna-se centralizado em Atma Buddhi. O pensador ou entidade espiritual fica livre dos 3 mundos e funciona conscientemente no plano búdico. Entre esses 2 estágios de inércia quieta, embora autoconsciente, e dessa atividade radiante que produz um equilíbrio de forças, há uma longa série de vidas. O tibetano está aqui descrevendo a 4ª iniciação e a destruição do corpo causal. Ele menciona claramente o trabalho dos grandes anjos solares, plural, reunindo em si mesmos os fogos solares, causando a dissipação do corpo causal, singular, e outra passagem na qual ele descreve o registro solar na sala dos registros. O registro solar. Isso lida com o veículo egóico mais permanente e se preocupa com a taxa de vibração, a história do desenvolvimento das pétalas, a história de qualquer grupo particular de anjos solares preocupados com a formação do lótus, a atividade da substância dévica a partir da qual o lótus é construído, relações de grupo. Esta informação é usada pelo mestre que se tornou responsável pela estimulação e crescimento de qualquer série particular de egos, e também por egos avançados que estão trabalhando conscientemente com seu grupo. Aqui é afirmado claramente que um grupo particular de anjos solares se preocupa com a formação do lótus. E mais uma passagem. Cada um desses 3 grupos de pétalas está sob a orientação definida de 3 grupos de Agnisvatas, que os formam a partir de sua própria substância e que, em essência, são o ego tríplice durante sua manifestação. Através deles flui a força e energia coesa daquelas entidades misteriosas que, ao considerar a família humana como um todo, nós chamamos os Budas ou Senhores da Atividade, os Budas ou Senhores do Amor Compassivo, os Budas do Sacrifício, de quem o Senhor do mundo é, para o homem, o melhor expoente conhecido. E talvez haja muitas outras passagens sugerindo essa ideia. Mas também não se pode negar que cada um de nós tem apenas um anjo solar supervisor, o anjo da presença que está sempre presente em nós, nosso primeiro professor divino. Isso também é afirmado claramente em muitas passagens da iniciação, humana e solar, um tratado sobre magia branca. Então, como conciliar estas aparentes contradições? Talvez esteja na sugestão do tibetano de que, ao pensar nos pitres, deveríamos pensar em termos de grupo. Os anjos solares existem em 3 grupos, todos preocupados com o autoconhecimento dos aspectos da consciência, todos energizados e conectados com a 5ª espirila do átomo permanente logóico, e todos funcionam como uma unidade. Mais sua vez, os anjos solares completam seu sacrifício inicial por um sacrifício final e se oferecem a si mesmos sobre o altar e chamas. O corpo causal é completamente destruído. Os 4 grupos inferiores de pitres solares retornam ao coração do Sol subjetivo, ou ao centro mais interno do sistema de onde vieram, enquanto os 3 grupos superiores são transportados, pela força e energia gerados na fornalha ardente na chama, e através da estimulação produzida pela brilhante joia central, diretamente para o Sol central espiritual, para lá permanecer até que em outro kalpa serem chamados para sacrificarem-se, desta vez como logoi planetário. O estudante deve ter em mente que, ao pensar nos pitres, ele deve sempre pensar em termos de grupo. Os pitres que formaram o corpo egóico de um ser humano não fazem, sozinhos e isolados, os logoi planetários. Os 49 grupos de fogos solares envolvidos no grande trabalho são aqueles já mencionados, são eles que tornam os 49 logoi planetários em conexão com 7 sistemas solares. Neles está oculto o mistério dos 3 que se tornam os 16, unidos e sintetizados, uma correspondência sobre os níveis cósmicos da 7ª com a 8ª esfera. Isso deve permanecer praticamente um mistério insolúvel para o homem no presente. Pode haver muitos anjos solares ou agnisvatas participando da formação do corpo causal, mas apenas um, talvez de um tipo superior, anjo solar supervisor. Como eles participam da formação do nosso lótus egóico? Pode ser de grande ajuda aqui citar os comentários do professor Michael D. Robbins. Também fica muito claro nesta seção do texto que o fogo solar produz a forma do lótus egóico.
A menos que a questão do plano mental superior seja subjacente ao fogo solar, não poderia haver essa forma que identificamos como lótus egóico. Isso significa que o fogo solar tem um aspecto estrutural ou estruturante. É como se o fogo solar geometrizasse a substância do plano mental superior na criação do lótus egóico. O fogo solar, ao que parece, é a própria substância do anjo solar ou dos anjos solares, e é aquilo que dele sai para criar, substanciar e sustentar o formato do lótus egóico. Através da extensão do fogo solar do anjo solar ou dos anjos solares, esses seres participam da consciência do homem e há uma presença dentro do seu consciência, que eles próprios induziram. Observamos que Descartes chama esses anjos de grandes anjos solares. Isso fala ao seu status espiritual. Eles estão, ao que parece, muito acima do ser humano em seu estágio de desenvolvimento. O fogo solar é o meio de sua participação na vida do ser humano individualizado. Devem, no entanto, estar significativamente envolvidos em outros assuntos e não terem a totalidade de sua vida investida no projeto humano. O que estou tentando enfatizar é que o fogo solar é uma extensão da energia do anjo solar ou anjos solares, e é o meio deles de estarem presente no ser chamado homem, como esse homem se manifesta no plano mental superior. Ponto. Comentários do MDR no semestre 7º do Fogo Cósmico, seção 2ª. Henri T. Lawrence, em O Caminho do Homem, diz a mesma coisa. O algoeides, o anjo solar, é um membro de um coletivo, que é um coletivo de algoeides de todos os homens, um coletivo que tem uma consciência comum. A cooperação entre os algoeides é automático sempre que necessário. Conclusão. O assunto do anjo solar e do lótus egóico é vasto e intrincado. Embora o mestre, em seus escritos, nos revelou muito, ele também ocultou outro tanto, se não mais. Neste artigo, tentei fornecer alguns vislumbres sistêmicos do assunto, mas ainda existem muitas perguntas sem resposta. Não temos informações suficientes sobre a hierarquia dos anjos solares. Seriam os nomes como Anjo Solar, Pitri Solares, Senhor Solar, Manasaputra, Lhas, etc., para identificar a mesma ou diferentes entidades. E o transplante místico de egos entre vários os esquemas, o momento no desenvolvimento das pétalas ou as almas perdidas. Os egos que individualizaram em outros lugares têm seus anjos solares? E há muitas outras perguntas aguardando respostas. Mas talvez a coisa mais importante seja invocar o anjo solar em nossa vida e que sua luz se mostre o caminho e a sua energia me dão força para a caminhada. Apêndice. Vajrasattva Meditation para a invocação do anjo solar. Imagem de Vajrasattva no Tibete. Existe uma forma de meditação combinada com um mantra sânscrito que tem sido usado há milênios no Tibete e na Índia para invocar o anjo solar. Este mantra de Vajrasattva é um mantra de 100 sílabas que, quando combinado com a visualização na meditação, substituirá toda a meditação preliminar. Quando, portanto, uma pessoa se compromete a meditar e assim abrir um canal entre personalidade e o anjo solar, é necessário chamar ou atrair a atenção do anjo solar de alguma forma no início de cada sessão de meditação. Para fazer isso efetivamente, deve-se chamar o anjo solar em seu próprio idioma. A fala humana, como a conhecemos, não pode alcançar os anjos solares, os devas de fogo do plano mental. A linguagem deles é o Devavani, o idioma, Vani, dos deuses, devas, também conhecido como sânscrito. Isso se refere especificamente ao sânscrito como a linguagem dos mantras. Fim.